Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, o Ministério de Eliseu. Estamos estudando sobre o livro dos reis. A lição de hoje, baseada em 2 Reis, capítulos 3 e 4, ela tem como objetivo geral destacar os milagres ou alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético e como objetivo específico evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta e sinalizar o ato de fé de Eliseu. Nós vimos na aula anterior o momento de sucessão do profeta Elias para o profeta Eliseu. A partir da lição de hoje vamos enfocar o ministério do profeta Eliseu. O ministério do profeta Eliseu, ele foi marcado também por muitos milagres. Vários milagres marcaram o ministério do profeta Eliseu. Dividiu o rio Jordão em duas partes e passou em seco, sarou as águas de Jericó, 42 adolescentes foram despedaçados por ursas, providenciou água para reis, aumentou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas, profetizou para a sunamita que ela teria um filho, ressuscitou o filho da sunamita, tirou a morte da panela, multiplicou pães, curou Naamã da lepra. Enfim, foram vários milagres que foram realizados durante o ministério profético do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, então, teve um ministério marcado por milagres. Esta foi uma das características do ministério do profeta Eliseu. Outra coisa que nós observamos em relação ao profeta Eliseu é o seu temperamento. Ele teve um temperamento forte, né? Ele irritou com os meninos que criticavam ele e apareceu as ursas e os devoraram. Está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. E ele também, em alguns momentos, agia com ironia, castigou Geazi com a lepra. O temperamento dele era forte. Mas outra característica também do profeta Eliseu é que ele não gostava de espetacularização ministerial. Isso a gente vê no caso de Naamã, por exemplo. Ele atendeu Naamã à distância. O Naamã pensou que ele ia dar um tratamento VIP para ele, mas ele não gostava de espetacularizar ministério. Então a gente vê a simplicidade do profeta Eliseu, né? Outra qualidade do profeta Eliseu, ele rejeitou os presentes, por exemplo, diante do milagre de Naamã, né? Ele demonstrou então desprendimento, não era oportunista, enfim, ele então teve essas características que você, como professor, pode explorar durante a aula. A aula de hoje, a lição de hoje, ela fala sobre o ministério de Eliseu e, logicamente, o ministério de Eliseu foi um ministério muito amplo, muito vasto. É impossível, por exemplo, em apenas uma aula, você abarcar todo o ministério do profeta Eliseu. Por isso, a lição ela enfoca apenas 3 milagres do profeta Eliseu. O primeiro milagre está citado, aparece em 2 Reis, no capítulo de número 3, né? 2 Reis, no capítulo de número 3. É importante, eu particularmente gosto muito que os alunos estejam com a Bíblia aberta para acompanhar o texto. Isso eu acho que é um elemento muito relevante, importante, os alunos manterem contatos com o texto bíblico, até para se familiarizarem com a Bíblia e com o texto bíblico. Bem, nós temos agora então, nesse momento, nós estudamos numa aula anterior a morte de Acasias, né? Com a morte então de Acasias, nós temos então Jorão. Jorão era o irmão de Acasias, né? E ele agora entra em cena depois da morte de Acasias. Então tivemos Acabe, Acasias e Jorão. O texto nos diz então que ele começou a reinar em Samaria, começou a reinar em Israel, e o texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. 2 Reis 3 e o versículo 2. Ele foi no 18º ano, né, do reinado de Josafá, depois da morte do seu pai Asa, que esse fato então aconteceu. Bem, o texto diz no capítulo 3 e o versículo 2
que ele, capítulo 3, o versículo 2, fez o que era mal aos olhos do Senhor, não como seu pai, nem como sua mãe. Ele tirou a coluna de Baal. É provável que essa coluna de Baal fosse uma imagem do deus Baal que o rei Acabe havia construído e colocado no templo que edificou a Baal. 1 Reis 16, 32 e 33. Essa imagem foi apenas guardada, não destruída de forma definitiva, pois ela reapareceu no reinado de Jeorão, no capítulo 10, versículo 26 e 27. Bem, nesse período, então, o capítulo 3, versículo 4, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel. O texto nos diz que Mesa, então, rei dos Moabitas, pagava tributo. Foi descoberto um achado arqueológico chamada Pedra Moabita. Essa Pedra Moabita ela foi descoberta em 1868 e ela, segundo os estudos arqueológicos, é datada do ano 840 a 820 a.C. Essa pedra, então, moabita, ela registra alguns detalhes, então, sobre o Mesa, o rei dos Moabitas. Moabe era uma região que ficava ao leste do Mar Morto, entre o rio Arnon e o ribeiro de Zered, e tinha sido vassalo de Israel desde o reinado de Onri, que foi um dos reis de Israel, o reino do norte. Então, desde o período de Onri, que foi um rei do reino do norte, os moabitas tinham sido vassalos. Eles ofereciam ovelhas e também lã para o rei de Israel. Era um tributo que eles pagavam anualmente para o rei israelita. Isso está no capítulo 3 e o versículo de número 4. O versículo de número 5 diz que com a morte então de Acabe, ele revoltou-se, o rei de Moabe revoltou-se e quis então se ver livre dessa vassalagem. Ele usou a morte então de Acabe como oportunidade para se livrar do domínio político de Israel e dos encargos econômicos pesados que eram impostos a ele. A revolta de Moabe aconteceu no ano 853 a.C., durante o reinado de Acasias. Ele aproveitou certamente a enfermidade de Acasias e então se viu livre, se libertou, Procurou então sacudir o jugo do domínio de Israel. Jorão determinou que a revolta de Moabe fosse sufocada assim que subiu ao trono de Israel, isso no ano 852 a.C. E ele se mobilizou então para a guerra e pediu ajuda então a Josafá, que Josafá então se juntasse com eles então nessa batalha. Então veja, neste momento então nós temos a união então desses reis, O rei então o rei que assumiu esse reinado agora se une com o rei Josafá, o rei Jorão, se une então com o rei Josafá para então agir em relação aos moabitas. Ele se une também com o rei de Edom, que a Bíblia inclusive não cita o nome. A Bíblia não cita o nome do rei de Edom. Bem, o que eles então fazem? Se uniu então o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E eles se uniram então para marchar, para agir contra Moabe. E o texto diz que eles estiveram em marcha durante 7 dias e eles foram então para o deserto de Edom. Era uma região desértica, E eles fizeram então as suas operações militares ali naquela região, mas o texto, como era uma região desértica, não havia então água, A rota foi longa, foi tortuosa ao longo da banda baixa do Mar Morto. Era uma região árida que ficava então na baixada sul do mar. Era essa região conhecida como Arabá, e era uma área então alagada ao longo da banda ocidental de Edom. De acordo com a pedra moabita, aquele achado arqueológico que nós fizemos referência,
O exército de Mesa controlava então com firmeza a entrada ao norte de Moabe. Portanto, um ataque ao sul tinha muito mais chances de ser bem sucedido. Era o ponto mais sem defesas e Mesa não conseguiu o apoio das forças então de Edom. Se você puder então verificar aqui no mapa, vamos ver se dá para mostrar aqui. Aqui nós temos então o mapa então desta região. Você pode ver aqui o Mar Morto e você pode verificar então aqui a campanha ao sul. Aqui está Edom, aqui está Moabe, né? E aqui então nessa região ao sul, veja que eles vieram então pelo sul. Aqui aconteceu então a batalha, aqui aconteceu o conflito. Então ao sul seria mais interessante, né, para eles, devido à estratégia, né? Seria mais fácil o ataque então por esta região. Bem, é esse episódio então que entra em cena o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu. A região então era desértica e trouxe algumas dificuldades então para eles durante o conflito. O texto então nos diz no capítulo 3 e o versículo de número 10, que o rei de Israel então disse: o Senhor chamou esses 3 reis para o entregar nas mãos de Moabe. Diante então daquelas dificuldades de falta de água, eles então começaram a reclamar. Josafá então, diante daquela situação, perguntou: não existe aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor? Foi quando um dos servos dos reis de Israel disse que tinha o profeta Eliseu, filho de Safate, que deitava as águas sobre as mãos de Elias. Deitava águas aqui, era o costume de lavar as mãos antes, né, e depois das refeições. Essa expressão quer dizer que ele era, portanto, um servo então de Elias. E o texto então diz que a palavra do Senhor estava com ele. O rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram então para estar com o profeta Eliseu, para consultarem ao Senhor. Eliseu então disse para o rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Ele foi então repreendido pelo profeta Eliseu. O profeta Eliseu então, de forma sarcástica, ordenou que Jorão consultasse os profetas de seu pai, os profetas de Acabe, né? Que eram os profetas então da região do Reino do Norte, também os profetas da sua mãe Jezabel, que eram os profetas então de Baal. Então, de forma sarcástica, o profeta Eliseu diz para ele consultar então os profetas da sua mãe e do seu pai. E ele diz: olha, como vive o Senhor e com cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu não te daria atenção. Então ele concordou em buscar a palavra do Senhor, em respeito então que ele tinha a Josafá, o rei então do sul. É neste momento, no versículo 15, que ele manda trazer um tangedor, né? Era uma espécie de um instrumento musical em que acalmava então a mente do profeta, para ele então se preparar para ouvir a palavra do Senhor. Em alguns momentos, no Antigo Testamento, a profecia era acompanhada de música. Isso está em 1 Crônicas 25 e o versículo 1. Trouxeram o tangedor, ele tocou um instrumento musical, acalmou a mente, ficou tranquilo e houve um ambiente favorável para ele ouvir então a palavra do Senhor. Então ele entrega o oráculo, a mensagem profética. Assim diz o Senhor: fazei deste vale covas e covas. Ele ordenou, o profeta Eliseu ordenou aos reis, naquela região de Arabá, que fizessem covas, covas e mais covas. E diz: assim diz o Senhor: não sentireis vento nem vereis chuva, todavia o vale vai se encher de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E se isso é pouco então aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas suas mãos. Moabe vai ser entregue nas mãos de vocês. Ferireis todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais e todas as boas árvores cortareis,
e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedra todos os bons campos. O texto diz, no capítulo 3, o versículo 20, que pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho. A oferta de manjares era uma oferta que era feita diariamente, está em Êxodo 29, 38 a 41. Enchentes instantâneas então começaram a aparecer a partir das montanhas de Edom, e as águas então corriam em direção ao Mar Morto. Essas águas eram captadas pelos canais que tinham sido construídos então no vale. O versículo 21 diz que os moabitas, vendo que os reis tinham subido, saíram para pelejar então contra eles. É o que o texto então nos diz, saíram para pelejar contra eles. E aí o texto nos diz que nesta peleja, está no versículo 22, quando eles levantaram-se de madrugada, saindo o sol, viram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue. Ou seja, os moabitas olharam para as águas desconhecidas, porque foi um ato miraculoso. As águas desconhecidas nas valas cavadas no vale sob eles, a combinação da luz do sol com o do terreno de arenito vermelho, e deu então uma cor avermelhada, como piscinas de sangue. Eles não estavam acostumados a ver isto, eles não tinham visto água naquele lugar, estavam desabituados a verem águas naquele lugar, não tinham ouvido também falar de uma tempestade. Os moabitas então pensaram que uma colisão de reis havia produzido um massacre de ambos os lados, e então foram atrás do espólio. Quando eles foram atrás então dos espólios, o exército da coalizão, liderado por Israel, derrotou os moabitas, e eles então perderam a batalha e foram entregues nas suas mãos, na mão da coalizão, pelo Senhor Deus. Então, este acontecimento o profeta comentado na primeira parte do comentário. O profeta Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O segundo milagre realizado pelo profeta Eliseu está no capítulo de número 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Primeiramente, o estado de viuvez em Israel era um estado terrível que uma mulher podia alcançar nos tempos do Antigo Testamento. Uma mulher dos discípulos dos profetas, ela ficou viúva, e o estado de viuvez naquela sociedade, a mulher completamente dominada, sendo sustentada pelo marido, ele era o provedor, passava por muitas então dificuldades. Diante das leis mosaicas, quando isso acontecia, uma pessoa ficasse então endividada, ela poderia então, um dos seus filhos, ser levado como escravos. Isso está em Êxodo 21 e também Deuteronômio no capítulo 15. Os filhos então eram levados como escravos para que pudessem trabalhar durante o período então equivalente à dívida, acertava-se, e o equivalente à dívida, os filhos então trabalhavam um determinado período para pagar a dívida. Isso até o ano então do jubileu. É o que iria acontecer com aquela mulher, O credor chegou para levar os seus filhos, e ela então ficou preocupada. Foi quando o profeta Eliseu perguntou para ela o que é que ela tinha em casa. Ela disse que tinha apenas uma botija de azeite, que era utilizado para untar o corpo. O profeta Eliseu, naquele momento, mandou ela ir para casa, mandou ela pegar vasilhas emprestadas dos vizinhos, não poucas vasilhas, mandou entrar, fechar a porta sobre ela o seu filho e colocar o azeite em todas aquelas vasilhas. Ela fez exatamente como o profeta então lhe ordenou. Ela foi, fechou a porta, pegou as vasilhas emprestadas, pegou o pouco azeite que ela tinha e começou a colocar nas vasilhas emprestadas. E ali aconteceu então o milagre. Deus multiplicou o pouco em muito, de forma que todas as vasilhas foram cheias. Quando ela perguntou se tinha mais vasilhas, o filho respondeu que não tinha mais
vasilhas, né? E então aconteceu o grande milagre da multiplicação de azeite. Então aqui nós vemos a fé, a obediência daquela mulher e da sua família. O segundo milagre realizado então pelo profeta Eliseu, que marcou a vida então daquela mulher. Bem, um outro elemento que nós vemos aí agora, relacionado a milagres, né, do profeta Eliseu, está em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 38 a seguir, que foi a retirada da morte que havia na panela. Havia uma escola de profetas, né? Essa escola de profetas estava localizada em Betel, Jericó e Gilgal. Nessa escola de profetas era o local onde os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Ali também desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam também para manter uma resistência contra a apostasia naquela época, a idolatria que imperava em Israel. O capítulo 4, então, versículo 38, diz que Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Foi quando, então, o texto diz que os discípulos dos profetas estavam assentados diante dele e disse ao seu moço, mandou colocar então a grande panela e fazer um cozinhado para os discípulos então dos profetas. O discípulo então saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E o texto diz que colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Colossíntidas era provavelmente um tipo silvestre de pepino venenoso e era fatal se fosse comido em grandes quantidades. E o texto então nos diz que ele então pegou sem saber e levou então aqueles pepinos bravos, a colossíntida, e deram de comer aos homens, cortaram em pedaços, colocaram na panela, deram de comer aos homens, e enquanto o texto diz, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus. Eles perceberam, enquanto estavam comendo, que tinha então aquele pepino venenoso. Foi quando então gritaram a morte na panela. Quando gritaram a morte na panela, o profeta Eliseu disse para trazer farinha. Para trazer farinha, deitaram, colocaram a farinha então na panela, e ele mandou tirar de comer para o povo, e diz então que já não havia mal nenhum na panela. A farinha por si só não tornava comestível o ensopado nocivo, mas a cura milagrosa foi acontecida por meio da farinha. Eliseu usou a farinha para demonstrar o cuidado de Deus com o homem. Então a morte foi retirada da panela. Então nós vimos aqui 3 milagres então que a lição contemplou, dentre outros, ela focou nesses 3 milagres que o profeta Eliseu fez. Bem, aqui nós podemos fazer uma aplicação sobre o tipo de comida. Quantos venenos existem hoje em alguns alimentos, em alguns ensinos por aí? Então, esses 3 milagres que foram contemplados pela nossa lição ilustram então como o ministério do profeta Eliseu ele foi marcado por eventos então sobrenaturais. Bem, então que você, caro professor, possa destacar, aqui você pode abrir uma discussão sobre milagres, a importância dos milagres, os milagres no Antigo e no Novo Testamento, como a gente vê os milagres nos dias de hoje, é possível acontecer milagres nos dias de hoje, Deus continua realizando milagres. Outra coisa que você pode explorar é o fato de que os milagres não é para a glória humana. Os milagres têm como objetivo a glorificação do nome de Deus. Quantas pessoas nos dias atuais fazem dos milagres algo então para projetar o seu nome, algo bem pessoal, e não usam então para a glória de Deus, Então você pode também relacionar e fazer essa devida aplicação. Então, o ministério de Eliseu. O ministério de Eliseu.
Então, recapitulando, que você possa então comentar então sobre o ministério de Eliseu, as características da personalidade de Eliseu, enfocar e destacar os 3 milagres que foram realizados pelo profeta Eliseu, que são contemplados pela lição. Você pode citar os outros para que os alunos possam ver que existiu vários outros milagres. A lição está contemplando apenas 3, mas houve vários outros milagres, conforme nós citamos no início desse vídeo, realizado pelo profeta Eliseu. E assim, a fazer as devidas aplicações também durante a exposição, sempre levando os alunos a terem contato com o texto bíblico. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós agradecemos você, que você possa, se não se inscreveu ainda, se inscrever neste canal, compartilhar também a forma que você tem de nos ajudar, para que nós continuemos então com este trabalho, e que você possa aproveitar a oportunidade de domingo que vem, estar diante da sua classe para ensinar esta lição. Qual tem sido a sua experiência na escola dominical com esta lição? Eu tenho ministrado esta lição e tenho visto os alunos interessados, com a Bíblia aberta, alguns até parecem aparentemente impressionados, talvez não estavam afeitos, não tinham tido contatos ainda com esse texto bíblico. Então, eu tenho visto o interesse dos alunos, alunos novatos que têm passado a frequentar. Qual tem sido a sua experiência durante esta lição? Já estamos na lição 7. Qual tem sido a sua experiência durante esse trimestre na escola dominical? Inclusive, se você tiver algum aluno que possa contar um milagre especial que aconteceu na sua vida para estimular a fé dos demais, você pode fazê-lo. Ou convidar os alunos que estão precisando de um milagre, para que Deus possa fazer um milagre também na vida deles. Como Deus fez na casa da viúva, Deus pode fazer milagres também na casa de muitas pessoas. Então, torne a lição também algo prático para a vida dos alunos. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós agradecemos e esperamos você na nossa próxima lição da escola dominical, regando tudo sempre com oração e estando diante da classe com temor e tremor para expor a palavra de Deus. Se você tiver algum material, você pode utilizar, por exemplo, utilizar o Atlas Bíblico. O Atlas Bíblico é um material muito importante para você mostrar os mapas para os alunos. Ou se tiver um outro material, que possa utilizar o elemento visual. Esse é um dos livros que eu indico, o Atlas Bíblico da CPAD, para que você possa então mostrar os acontecimentos no mapa, para que os alunos possam acompanhar e ter uma noção geográfica do local onde aconteceu. Até a nossa próxima lição. Que Deus o abençoe.